Olá, eu sou André Nóbrega e sejam bem-vindos ao novo podcast da Associação Portuguesa de Geólogos, o podcast Mochila às Costas. Em cada episódio vou falar com um geólogo ou uma geóloga sobre os momentos mais divertidos, mais fascinantes ou até mais arriscados do trabalho que um geólogo faz. Os geólogos costumam dizer orgulhosamente que o seu laboratório é no campo e, de facto, o campo é um lugar fértil para as melhores aventuras. E são essas aventuras que nós vamos querer conhecer neste podcast. Uh, Comigo tenho a Diana Brum. A Diana é uma jovem geóloga formada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Atualmente está a fazer um mestrado em Geologia na Universidade da Islândia. Olá, Diana. Uh, Realmente a Islândia é o país ideal para fazer um mestrado na área da Geologia. Como é que é a Islândia aos olhos de uma jovem geóloga como tu? Olá! Então eu quando vim para cá e comecei a ver nós aprendemos várias coisas de geologia, os vulcões, etcétera, mas nós em Portugal acabamos só por olhar para os exemplos de livro. Então quando uma pessoa realmente chega à Islândia e vê tudo da dimensão, por exemplo, uma coisa que me fascinava muito era o Rift, porque eu adoro tectónica, e quando vim para cá e vi realmente os grábenes do Rift, eu fiquei: "Uau, o que é isto?". Portanto, fascinante. E para quem não é geólogo, estás a falar do que exatamente? Basicamente, para quem não é geólogo, nós temos um parque nacional cá na Islândia, que é o Thingvellir, que basicamente, é perto do Rift, em que basicamente quando, existe a abertura, ou seja, a formação da crosta oceânica, nós sabemos que o Rift ascende e vê-se em terra cá na Islândia, e basicamente, em morfologia, o rift acaba por mostrar-se criando falhas normais e então cria as depressões que nós chamamos de grábenes. Certo, E boa. Deve ser mesmo fantástico ver isso ao vivo. É como veres, no fundo, o Oceano Atlântico a abrir-se à tua frente, não é? Ali não passa o oceano, mas exatamente, é a mesma forma. exatamente, porque é difícil de ver porque está no fundo oceânico, mas na Islândia temos a possibilidade de ver, em terra. Vemos exatamente com os nossos olhos sem ter a coluna d'água. E pronto, e a Islândia é um país com muita geologia. Se calhar, para a maioria de nós, o que salta à vista são os vulcões, já ouvimos muitas vezes os vulcões nas notícias, mas o que é que há além dos vulcões, a nível de geologia, que se destaca na Islândia? Sim, a tectónica destaca-se muito, os vulcões, claro, porque está intimamente ligado com a tectónica. Temos uma área da geologia que é a glaciologia, que a glaciologia, as alterações climáticas, eles trabalham muito cá, porque exatamente tem glaciares cá, um dos maiores glaciares da Europa neste momento é cá na Islândia, que é o Vatnajökull. Também tem muito a geomorfologia glaciar, claro, porque a Islândia foi coberta de gelo, na última época glaciar. O que é que eles têm mais? Trabalham muito com a energia geotérmica, porque graças ao facto de eles terem vulcões e terem isso, conseguem ser completamente independentes de energia, o que é incrível. E em termos da percepção que as pessoas têm da geologia, dos geólogos, notas alguma diferença em relação a Portugal? Por acaso noto, eles estão muito habituados a ter vulcões ativos, estão muito habituados. Por exemplo, nós falamos com um islandês e eles dizem sempre: "Ah, a minha primeira erupção eu tinha 5 anos", ou coisa assim do género, enquanto a minha primeira erupção foi esta agora do Meradalir, com 23 anos, portanto. Exato. E Para eles faz parte das tradições, quase. completamente. E eles dão muito valor à geologia, porque tudo o que eles têm é graças à geologia. Se não fosse a geologia, se não fossem os geólogos, e claro, os técnicos que trabalham com os geólogos e todas as outras profissões relacionadas, eles não tinham energia, não tinham forma de plantar, porque a Islândia tem um clima tão árido que é impossível plantar. Nós em Portugal, por exemplo, plantamos batatas ou alguma coisa no nosso jardim, na nossa horta, mas cá isso não acontece. Nós saímos de Reykjavik e é tudo árido. E graças à energia geotérmica eles conseguem criar estufas e, por exemplo, eles têm uma plantação de tomate cherry que é enorme e por acaso são muito bons, mas, ou seja, daí a percepção da população é completamente diferente, porque a população vê que consegue as coisas através da geologia. Há bocado também já referiste que tiveste a oportunidade de ver uma erupção ao vivo recentemente.
uma coisa que para eles é muito comum. Uh, como é que foi essa experiência? Foi este ano, não é? Como é que foi viver essa experiência pela primeira vez? Ai, foi incrível. Eu estava tão entusiasmada que nem sabia, mas eles achavam muita piada, porque o país islandês é muito mais, digamos, frio do que o nosso, Uhum. e eu estava ali, uma criança de 5 anos, a ver um vulcão ao vivo pela primeira vez, e eles achavam muita piada. Mas sim, nós começámos com uma crise sísmica, essa por acaso foi um contraste enorme que eu tive, porque, por exemplo, nós em Portugal aprendemos que quando nós somos crianças na escola primária, que temos um sismo e temos de ir para debaixo das mesas e temos de nos afastar das janelas e essas coisas todas. E então durante a noite e durante o dia quando nós tínhamos crises sísmicas e houve sismos grandes, nós tivemos um sismo de 5,5, que eu nunca tinha sentido um sismo assim alguma vez na minha vida. E eu entrei completamente em pânico. Não foi bem em pânico, fiquei nervosa, mas estava a tentar reagir e eu pensei: "Bem, tenho de me ir embora, tenho de sair do prédio, tenho de ir para um espaço aberto". E eles riam-se, eles fartaram-se de rir de mim, disseram assim: "Ah, Diana, não te preocupes, que isto aqui, podes estar à vontade". E eu nem chocou-me no início, porque eu sentia literalmente o prédio a abanar, Uhum. mas eles continuavam a vida deles como se nada fosse. Uhum. E Mas porquê? Mas porque as infraestruturas estão bem são preparadas? antissísmicas, sim. Pois. Até magnitude 7 não há qualquer problema. Os prédios todos em Reykjavik e na Islândia conseguem suportar. Aliás, era impensável, ainda por cima perto do Rift, era Uhum. impensável que Claro, não claro. fosse assim, só que eu sabia disso, só que Pois é, o uma instinto. adolescente vai logo para o instinto. Mas, depois tivemos uma reunião e depois da reunião, ficou os cientistas todos da Háskóli, que é a Universidade da Islândia, do nosso departamento, e as pessoas do Met Office, que é o gabinete de meteorologia que trabalha tudo, os sismos, os vulcões, faz a monitorização de tudo, disseram: "Bem, preparem-se, a primeira opção pode estar aí a qualquer momento". E nós saímos todos da reunião e olhámos para uma das câmaras que nós tínhamos porque nós, na primeira erupção, na Fagradalsfjall, na Geldingadalur, do ano passado, eles meteram muitas câmaras para monitorizar aquela área toda, ou seja, nós vimos literalmente, as pessoas viram a fissura abrir pelas Uhum. câmaras. Uau, fantástico. Fantástico. E eu olhei para a câmara e vi literalmente a fissura a abrir e eu disse: "Isto não é possível". Eu fiquei assim, é uma coisa que ver realmente, assim, a terra literalmente a abrir uma fratura e o magma começar a sair é uma coisa incrível. Fomos logo para campo e lá com o material todo, com os drones e o material todo necessário e foi incrível. Eu no início estava assim um bocadinho aquele aquela Nervoso sensação miudinho. de entusiasmo, mas ao Ah, mesmo tempo de medo, porque pois, eu aproximava, eu sentia o calor, a temperatura do magma estava a 1100 graus pois, Celsius, exato. que é muito. E pronto, como nunca tinha presenciado, eu estava no início, eu pensei mais como civil, que eu pensei: Mas eu agora vou para lá? Mas está tudo maluco". Pensei eu na altura, assim: "Mas está tudo maluco, aquilo não é perigoso". E depois é que me lembrei assim: mas nós é que somos os cientistas, nós é que temos de ir para lá para depois dizer à população o que fazer". E essa transição não é pronto, um geólogo que já tem muita experiência, claro que sim, mas, eu não sou geóloga há muito tempo, sou geóloga vai fazer 2 anos que me formei, portanto, essa transição de ser aluna para depois eu continuo a ser aluna, mas para depois começar realmente a exercer a minha profissão como geóloga, foi assim um choque engraçado. Foi uma excelente experiência para quem está a começar. Há pessoas que, se calhar, geólogos mesmo, que passam uma vida inteira sem ter essa oportunidade. É uma coisa mesmo impressionante. Tu estavas a falar de querias seguir vulcanologia, portanto, é isso que queres fazer, que esperas fazer a nível profissional enquanto geóloga? Queres te especializar no vulcanismo? Sim, eu gostava de ser vulcanóloga, sempre quis ser vulcanóloga, mas quando fui para eu sempre achei piada aos vulcões e às placas tectónicas, mas em Lisboa nós aprendemos muito de geologia estrutural e tectónica e aquilo fascina um bocado e até houve um momento eu fiquei: "E agora o que é que eu vou fazer?". Mas é perfeitamente fazível os 2. Eu posso que é o que eu pretendo, é fazer depois o meu doutoramento, juntar a tectónica com a vulcânica e fazer vulcanotectonics. E depois é ver Boa. onde é que este mundo me leva.
É isso. E há assim algum lugar que tu ainda desejas visitar por ter características a nível de vulcanismo que sejam interessantes para ti? A Islândia é um lugar que de certeza que tinhas na tua bucket list. Tens outro sem ser a Islândia? Por acaso tenho a Nova Zelândia, o Havaí, claro. O Havaí é sempre aquela resposta que toda a gente diz, mas eu gostava muito de visitar a Nova Zelândia e a Indonésia, gostava muito. Não sei, a América do Sul, aquela zona toda do vulcanismo, tenho curiosidade para ver. Mas sim, por acaso acho que agora, assim, rápido. E Itália, quero muito ir ao Etna. Quero muito ir ao Etna. Boa. Uh, o teu trabalho é de investigação, portanto é um trabalho académico, mas tem uma componente de aplicação à sociedade bastante forte, penso, julgo eu. De que forma é que o teu trabalho pode ser útil para a sociedade? É na Islândia ou de uma forma geral? Como é que pode ser útil? Por exemplo, para dar um exemplo para ser mais fácil de entender, agora com esta erupção da Mera Dalir, é muito importante, principalmente para países como a Islândia e a quantidade de população que vive perto ou inclusive dentro de crateras de vulcões é enorme, ou seja, pelo mundo nós vemos constantemente pessoas que têm as suas casitas, às vezes em sítios que uma pessoa olha e pensa, mas porque é que esta pessoa está aqui a viver se o vulcão entrar em erupção? Literalmente vai perder tudo aquilo que construiu a vida toda, ou os avós construíram, ou os pais. Ou seja, a ligação do vulcanismo com a população é muito importante e é aí que entra um bocadinho a área da perigosidade vulcânica. Mas relativamente a esta erupção da Mera Dalir, cá na Islândia é muito importante. Há várias coisas que precisam de ser vistas quando existem erupções e claro que isto depende o tipo de perigosidade também depende do tipo de erupção e também depende de onde é que ela ocorre. No caso desta, que foi na Reykjanes Península, hum, esta península é a que tem o aeroporto internacional, é o que tem as estações de geotermia Ok. e para além de que tem aldeias com pessoas a viverem lá. Portanto, quando existe uma crise sísmica e as pessoas ainda estão a tentar, os cientistas ainda estão a tentar perceber onde é que vai ocorrer a erupção, para ver onde é que são os epicentros do sismo, como é que é a migração dos sismos. Claro que uma das preocupações é: será que esta erupção vai ser perto da energia geotérmica da estação ou do aeroporto? Porque a Islândia, se perder se tiver uma erupção e esta erupção, por exemplo, as lavas forem para a energia geotérmica, Claro. nós perdemos completamente o acesso à eletricidade. E Reykjavik, que é onde está a maior parte da população na Islândia, tudo é da energia geotérmica. Eles têm carros elétricos que utilizam energia geotérmica. Os aquecimentos, os aquecimentos centrais, utilizam a energia geotérmica. Portanto, pensar como é que uma pessoa sobrevive num inverno ártico sem ter Sim, impensável. eletricidade Sim. não é assim uma coisa muito agradável. Vamos agora passar para a rubrica Dica de Viagem. A rubrica Dica de Viagem é um segmento que vai surgir sempre em todos os episódios, no final de cada episódio. E qual é a finalidade? O objetivo é que o convidado apresente um geossítio, isto é, um local de interesse geológico, e que explique porque é que o recomenda. Diana, diz-me então qual é o geossítio que tu aconselhas. Eu vou dar um exemplo aqui na Islândia que eu gosto muito, que é o Katla Geopark. É um património da Unesco também, mas eu dei este exemplo porque, tanto pela variedade geológica, mas também cultural, e a junção das duas, porque temos, por exemplo, um dos sítios, nós neste geoparque podemos ver desde glaciares, o Mýrdalsjökull, temos desde cascatas incríveis que também são grandes pontos turísticos da Islândia, como a Skogafoss, a Seljalandsfoss, mas ao ponto de termos, por exemplo, uma aldeia já muito antiga que é a Vik, que é a única aldeia a sul da Islândia que não tem um porto marítimo
e, por exemplo, na altura de 1800, é importante pensar como é que as pessoas de cá conseguiam sobreviver, como é que comiam, e iam sempre buscar comida à Inglaterra e pensam: "Mas como se não tinham um porto?". Hum, ou seja, a geologia, mas também a cultura está muito é muito rica nesta área da Islândia Sul. Eu acho que é ótimo. Eles também têm um site e promovem muitas têm lá um mapa de todos os hikings que dá para fazer nesta zona. Portanto, acho que é um ótimo sítio. Diana, obrigado pela tua presença e desejo-te sorte para o que resta do teu mestrado e para o teu futuro. Obrigada, obrigada pelo convite. Gostei. A quem nos está a ouvir, já sabe, pode partilhar este podcast com os seus familiares, amigos, colegas, alunos e também pode deixar uma avaliação na sua plataforma preferida de podcasts. Da minha parte é tudo. Até ao próximo episódio.